Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu queria aproveitar essa oportunidade para a gente conversar um pouquinho a respeito dessa situação que está acontecendo no mundo. Nós estamos aqui no Vitrine do Lago, um refúgio que há muitos anos eu tenho preparado para receber o povo de Deus, receber os escolhidos do Senhor aqui. Aqui nesse refúgio nós temos ali 1.800 metros por 100 metros de largura de reserva legal. Nessa reserva nós estaremos recebendo os humildes do Senhor, cadastrando as famílias quando iniciar de fato a crise final, que será marcada pelo decreto dominical, que está prestes a surgir. Agora, temos o loteamento para as pessoas que têm condição de adquirir propriedades. Vendemos ainda a preço de custo e temos aqui uma unidade que cabe no bolso de qualquer um. Basta ligar, falar comigo e a gente achar o melhor plano para você. Agende a sua visita comigo e vem aqui para você conhecer o Vitrine do Lago. É um lugar seguro, um lugar de paz. Um forte abraço para todos vocês. Coisa mais interessante, né? Acostuma tratar dos peixes aqui na beira do lago, nativo. E eles já ficam aqui aguardando a gente chegar para jogar o trato. Olha aí que beleza, olha. E quantidade. Coisa mais linda. Na hora que joga o trato, vira a festa. Aí, começou a juntar já, ó. De novo, agora vai vir na comida. Vindo aqui dera. Olha a quantidade. São incontáveis. E o peixe fica gordo. A carne fica muito suculenta. Olha os butelão lá atrás. Tá lá, ó. Mas é bonito ver. Olha a quantidade. Olha lá as caranhas, os tambaqui lá na frente, ó. Talvez não dê para pegar no foco, porque tá mais de 10 metros de distância.
Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É sempre uma enorme satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de nós iniciarmos esse estudo, de convidá-los para a palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, Teu carinho, Teu cuidado para cada um de nós. A forma que tens Tu nos dirigido, nos conduzido, ao escrevermos a história de nossas vidas. Mesmo nos momentos mais difíceis que a gente atravessa, Tu está ao nosso lado e sempre nos motivando a erguer a cabeça, firmar o passo, garantindo sempre a Tua companhia, a Tua bênção e a Tua direção, para que possamos cumprir com a missão que Tu nos tens confiado, sempre com êxito, mesmo às vezes sem entender muita coisa, mas confiamos absolutamente pela fé na Tua direção, que é o melhor para todos nós. Capacita-nos, dirija-nos ao estudarmos a Tua palavra, que possamos compreender, ter condições de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O pão e a água da vida. Êxodo 16, 28 a 30, nos diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso Ele no sexto dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está e ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. Aqui o Senhor estava ensinando os hebreus a observarem o sábado que o Criador estabeleceu desde a criação, mostrando que deu 6 dias para todos e reservou um para ele, que ele queria estar em comunhão no 7º dia com o seu povo. Por isso, se tratando aqui do maná, esse pão que descia do céu, descia dessa nuvem, né, que cobria ali mais de 1 milhão de pessoas, uma nuvenzinha, né, muito interessante, né, com padaria dentro, muito curioso isso aí. E outros tipos de alimento também era produzido a partir dali e lançado para o povo, né. Nós vamos estar vendo agora mesmo também as codornizes, né. E ali também tinha um sistema de armamento bélico extraordinário, né, que protegeria o povo de Israel o tempo todo durante as batalhas. Que o Senhor, com seu exército de anjos, tinha ali as providências necessárias, ao vivo e a cores, bem próximo, junto com eles, com os hebreus, para os conduzirem durante o êxodo. Então ali, Deus estava todo dia derramando a quantidade de pão, esse pão do céu, pão fabricado pela padaria celeste, de fato, originalmente, e caía sobre os hebreus, em cima de todo o acampamento. E já era programada a quantidade certinha para que cada um coletasse diariamente. Mas no 6º dia, que ele está dizendo aqui, queria mandar uma porção dobrada desse pão, para que eles colhessem e no sábado não precisasse de sair coletando esse pão, mas pudesse estar ali em comunhão com o Senhor, porque é o dia que ele pediu que queria se reunir com eles. E não que tivesse o sábado como uma rotina da semana, fazendo o mesmo que fizesse toda semana. Era essa a ideia aqui apresentada, que é nada mais nada menos do que a comunhão com Deus, é o que ele estava pedindo. Eles descansariam das atividades cotidianas, mas das atividades de relacionar-se com Deus, de adoração ao Senhor, essa é uma atividade nova, que era para ser exercida ali no 7º dia. Esse era o propósito quando estudamos toda a linha de raciocínio bíblico sobre a questão do sábado. Inclusive, fazer bem aos semelhantes, lá no Ministério de Cristo, mais tarde, ficou muito claro. Trabalho missionário, né? Um tipo de trabalho diferente. Muito interessante prestar atenção na lógica bíblica, na teologia bíblica, que nos traz muito o que aprender e tem muito o que ensinar. Nascemos sem saber nada neste mundo e ainda morremos sem aprender tudo. Mas não custa nada.
prestar atenção na vida e principalmente no texto sagrado, que nos ajuda a escrever melhor a história de nossa vida. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Existe, segundo o ditado chinês, que uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. E isso para os israelitas e com a gente é a mesma coisa. Mas quantos estão realmente dispostos a aprender desde o primeiro passo? Quantos estão dispostos a dar sequer esse primeiro passo? Quantos que preferem escolher caminhos maiores ainda do que 1000 milhas? Entende? Os hebreus podiam chegar na Terra Prometida nesse mesmo ano e celebrar a segunda Páscoa deles lá, na Terra Prometida. No entanto, por escolha pessoal deles, eles até chegaram lá nesse ano. Dava para transcorrer tudo tranquilo. Mas eles quiseram entrar lá em Jericó? Não. Resolveram escolher espias. Uma estratégia que eles adotaram. E o Senhor não interferiu. O Senhor não interfere em nossas vontades, irmãos. Nunca interferiu. Nós somos livres, né? E aí, todos conhecem as consequências. Eles só foram celebrar uma Páscoa lá dentro da Terra Prometida depois de 40 anos, por escolha deles, exclusivamente deles, dos hebreus. E mais, essa geração que estava ali, todos, ninguém entraria, com exceção de Caleb e Josué, os únicos 2 espias dos 12 que voltaram, certos de que a ordem de Deus deveria ter sido cumprida no ato. Eles tinham que entrar. Os demais 10 espias desanimaram todo o restante dos hebreus, inclusive Moisés, que decidiram voltar para trás. E foram castigados, morrendo todos no deserto. Os de 20 anos para cima. Os de 20 anos para baixo é que entraria ao longo dos 40 anos. Entende? Aquela geração dali para frente entraria. Mas aqueles de 20 anos para cima, ninguém pisaria lá dentro, à exceção de Caleb e Josué. Veja que realmente diante de nós sempre tem 2 caminhos, né? Um objetivo e claro, na luz, que é porta estreita, não é fácil. Mas o outro porta larga, que nós às vezes escolhemos espontaneamente. Deus, a qualquer momento que a gente mudar de ideia e quiser sair da porta larga e voltar para a porta estreita, Deus estará sempre à nossa disposição. Mas enquanto decidimos andar nessa porta larga, não tem como que Deus vai interferir se a vontade nossa foi aquela. Entende, irmãos? Deus nos acompanha quando nós aceitamos a sua companhia. Mas Jesus deixou bem claro, só existem 2 portas, uma larga e uma estreita. Uma, a larga, conduz à perdição. Deus não acompanha ninguém para a perdição, irmãos. Mas a outra conduz à salvação, a porta estreita. Essa Deus está sempre conosco. Mas a escolha é nossa. Isso foi para os hebreus, valeu para eles, e vale para mim, para você, e vale para qualquer um em qualquer época. Pense nisso. Muito profundo. Segundo tema, águas amargas. Meus irmãos, depois do episódio do Mar Vermelho, deles ter assistido todo aquele espetáculo, aquele milagre extraordinário do Senhor lutando por eles ali e subjugando todo o exército egípcio da maior potência daqueles dias, Faraó e o seu exército, todos ficaram ali. E alguns corpos começaram a aparecer ali na praia de Nuveiba, né? Porque foi ali, no braço direito do Mar Vermelho, é que aconteceu a travessia, e não no braço esquerdo do Mar Vermelho, em que a maioria absoluta dos desenhos que tem nas Bíblias, no final delas, mostra que eles teriam atravessado no primeiro braço. Mas aquilo foi uma influência da Igreja Romana, porque teria estabelecido ali um Sinai falso, né? Um Monte Sinai falso, e colocaram ali um mosteiro, inclusive, etc., que é ponto de turismo desde a Idade Média,
E isso acabou influenciando e continua influenciando até hoje. Mas como Paulo comentou lá em Gálatas, né? É o Sinai da Arábia Saudita. Esse é o Sinai lá, verdadeiro. Esse Sinai ali da jurisdição egípcia, que estaria próximo ao primeiro braço, o braço esquerdo do Mar Vermelho, esse é falso. Não foi ali que os hebreus atravessaram. Eles atravessaram, o Mar Vermelho é assim, parece um 2. Eles atravessaram no braço direito. É o Golfo de Acaba. O primeiro chama Golfo de Suez. Não foi no Golfo de Suez, mas no Golfo de Acaba, na praia de Nuveiba. Dali para frente é que eles atravessaram. E foi ali, na praia de Nuveiba, que o exército entrou, que do outro lado já era jurisdição árabe. Aí sim eles estariam livres da jurisdição egípcia. E foi ali, no Mar Vermelho, na praia de Nuveiba, que o exército egípcio entrou, e no Golfo de Acaba morreram todos. Não sobrou ninguém para contar a história. Do menor soldado ao cabeça principal, o faraó. Depois de 3 dias que eles caminharam desse cenário tão incrível que ali aconteceu, eles se deparam agora com a primeira prova e automaticamente o primeiro milagre depois da travessia. As águas amargas. Eles já tinham começado a reclamar de Moisés por ter saído do Egito para morrer de sede no deserto. Veja bem, acabaram de assistir 3 dias atrás tudo que eles assistiram nas últimas semanas ali no Egito, o já estava ali reclamando para Moisés que iam morrer de sede no deserto. E aí eles vão lá, encontram a água, foram animados a pegar água para beber, mas a água era amarga. E perceberam que iriam perecer se dependesse de beber daquela água, que nem eles e nem os animais tomariam daquela água. E Deus, com amor, com misericórdia, mandou eles pegar uma determinada madeira que estava ali e jogar dentro desse manancial de água, e as águas imediatamente se tornaram doces, e eles puderam tanto beber, guardar para a viagem, e os animais também consumiram. Irmãos, o povo ainda não tinha aprendido a se apegar a Deus. O egoísmo ainda vinha dominando a vida deles. É claro que não foi a varinha que Moisés ergueu que abriu o mar, mas Deus pediu que ele fizesse isso para que o povo sentisse a conexão de Deus com Moisés e com eles, através desse ato. Isso foi indispensável, essa ação, mas quem abriu foi o próprio Senhor. Se observarem no contexto, vocês vão perceber que vinha soprando um vento no sentido oriente e ocidente, ou seja, a nuvem que estava do lado de cá, à esquerda, na praia de Nuveiba, cobrindo essa população, durante toda aquela noite aconteceu esse vento. Mas para começar o vento, Moisés foi lá, bateu a varinha e começou o vento. Deus fez essa conexão, porque eles precisavam de acreditar visualmente que alguma coisa estava acontecendo. Aqui foi a mesma coisa, não foi essa madeira que jogaram lá no manancial que adocicou, senão até hoje já estava adocicando a água por aí afora, mas foi Deus que usou mais uma vez Moisés com as suas orientações, algo visual, para que o povo pudesse se conectar, mas o povo ainda não tinha aprendido a se conectar. E quantos anos eles iriam caminhar, e poucos aprenderiam realmente a se conectar com o Senhor e a viver verdadeiramente pela fé. Até hoje não mudou, é a mesma coisa. E precisamos entender que o tempo de Deus funciona para tudo, continua funcionando. E Deus não mudou sua estratégia. Sempre age em conexão comigo e com você, com o ser humano, com as suas criaturas, que tem interesse, é claro, de aprender e andar nos seus caminhos, em conexão com Ele. Por isso que Ele nos chamou de luz do mundo e sal da terra. Presta atenção, hein? É muito sério esse assunto. No terceiro tema, codornizes e maná. Irmãos, aqui a gente entra num contexto muito profundo, porque como comentamos já anteriormente, Deus estava produzindo um pão celeste. Imagine o padrão, o nível de nutrição desse alimento
que Deus estava produzindo na sua própria padaria ali em cima da nuvem e alimentando toda essa grande população sem faltar nem um dia. O único dia que faltaria essa produção seria o sábado, e assim mesmo na sexta-feira faria dobrado, para no sábado tanto quem estava fabricando o pão quanto quem estava consumindo o pão pudesse estar reunido. Entende, irmãos? Conexão, comunhão com o Senhor. Está ali um pão indiscutivelmente, um alimento indiscutivelmente maravilhoso, extraordinário. Mas os camaradas, eles arripunaram com o maná, deram tanta saudade da alimentação que eles comiam lá no Egito, mesmo sendo escravos, deu saudade de alimentos nocivos, inclusive para a saúde, que eles citam aí, inclusive, os tipos de alimentação picante, que eles tinham vontade de estar voltando a comer, e os tipos de carne, diversos tipos de carne que eles já tinham hábito de comer para lá, e reclamaram, mas aqui agora é só esse maná para a gente comer, não estou aguentando mais olhar para esse maná. Agora imagine, irmãos, alimentação pervertida, né? Peixe morre pela boca, né? A história do peixe, né? Lá no Éden, alimentação. Esaú com Jacó, alimentação. O cara vendeu a primogenitura dele por alimentação. E não é para menos. Uma expressão que nós temos em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, que mais tarde Jesus usaria essa expressão, e justamente para combater Satanás por causa do mesmo motivo, alimentação. E o diabo lá na tentação estaria ordenando a Jesus que transformasse as pedras em pães. E Jesus usa esse texto bíblico aqui, que saiu dos lábios de Moisés, inspirado por ele mesmo na época e pelo Espírito Santo. Olha, amados, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Incrível, né, irmãos? Moisés aprendeu, deixou isso escrito, e esse argumento Jesus usaria mais tarde como ser humano diante do ser caído que vinha tentando perverter a conduta e a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. O apetite, irmãos, pervertido e errado tem sido um problema na história da humanidade. E através da boca mesmo é que alimentações cruéis têm sido desenvolvidas pelo príncipe das trevas através das potestades da maldade, para conduzir a humanidade a um volume de doenças cada vez maior para enriquecer os grandes laboratórios e até dizimar com a humanidade, diminuindo a população para que possa ter menos escravos, menos pessoas, para que esses principados e maldades possam ter que sustentar. Verdadeiras fábricas de doenças terríveis, como embutidos, refrigerantes, e até em programações das igrejas de um modo geral, é o que corre solto, irmãos, nas festividades de igreja. Coisas essas que são extremamente, potencialmente nocivas. E no fundo, sempre promovendo o enriquecimento cada dia maior dos grandes laboratórios desenvolvidos pelas potestades da maldade. E o peixe continua morrendo pela boca. Isso sem falar naqueles ainda que peita a alimentação imunda, que a Bíblia apresenta como Levítico 11, animais limpos e imundos, e ainda usa a Bíblia para torcer textos bíblicos, né? Dizendo, usando argumentos que Jesus usou, né? Que o que faz mal não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Jesus estava falando sobre a questão de lavar a mão, né? E eles usam isso para poder comer alimentação imunda. A visão profética dos animais, que em profecia significam reinos, eles olham e traduzem aquilo na literalidade, né? Não considere imundo que o Senhor purificou. E Jesus está se referindo aos mundos, né? E agora não é só uma nação mais que vai ser o povo de Deus.
Atos capítulo 10, verso 28, ele fala, todos os reinos então foram purificados, e para que Pedro entendesse o sentido daquela visão. E as pessoas pegam o texto e torcem para continuar comendo, usando a Bíblia e comendo coisa que a Bíblia orientou que não vai fazer bem para a nossa saúde. É terrível, né, irmãos? A ignorância voluntária do ser humano. Mas em todas as religiões, como eu disse, o peixe está aí morrendo pela boca, por causa do apetite pervertido, do mesmo que estava acontecendo no deserto. Exigiram codornizes, e Deus mandou as codornizes, né? E eles comeram até que a carne começasse a sair pelo nariz, e muitos morreram com mais uma visita do exterminador, né? E morreu muita gente, muita mesmo. Tinha uns que não tinha como continuar dali adiante, que não deixaria jamais acontecer o que aconteceria, o que aconteceu com o Êxodo. Teve que ir dizimando. O exterminador tinha que vir dando a limpeza o tempo todo, e aqui foi mais uma delas. E continua até hoje, né, meus irmãos? O trabalho desse ser, desse anjo, continua até hoje. Ele é danado, hein? Vocês viram lá nos dias de Senaqueribe, nos dias de Isaías, né? Tanto que esse anjo tem uma desenvoltura militar muito bacana, né? Numa só noite, milhares e milhares e milhares e milhares foram dizimados. Numa só noite. Coisa incrível. O trabalho desse anjo é tenso. Água da rocha, quarto tema. Aqui, irmãos, é outro milagre dessa sequência. Após 3 dias de viagem que eles vinham trajetando, mais uma experiência agora de água. Novamente, eles estavam agora no deserto de Sim, ali próximo ao Horebe, e nesse ponto aconteceria 2 vezes essa experiência aqui que nós estamos estudando agora, deles tomarem a água que sairia da rocha. Na primeira ocasião, aqui em Êxodo 17, de 1 a 7, então no início então do Êxodo, nos primeiros dias ali, logo depois da ocorrência que aconteceu com a água amarga, a próxima parada com a água agora seria aqui no deserto de Sim, já bem pertinho do Horebe. Aqui presta atenção num detalhe, irmãos. Nesse ponto aqui, Deus pediu para que fosse ferida a rocha, que Moisés ferisse a rocha diante de todos. E Moisés feriu a rocha, foi de fato pedido aqui que isso acontecesse, aconteceu, e eles beberam água, milagre extraordinário. Mas da segunda vez que isso aconteceria, anos e anos mais tarde, eles estariam ali naquele mesmo ponto novamente, passando por ali, nesse gira-gira do deserto, que eles ficariam durante 40 anos, eles passariam ali de novo. Mas nessa segunda vez que aconteceria essa experiência, ali a coisa pegou. Segunda ocorrência desse fato ali, no mesmo lugar, está lá em Números capítulo 20, verso de 2 a 13. Ali, Deus orientou a Moisés que não era para ferir a rocha. Não foi essa a orientação que Deus deu. Diz que Moisés tinha que falar com a rocha, era falar com a rocha. E Moisés fez aquela besteira, selando ainda mais a pronúncia que Deus tinha dado, que Moisés também não entraria, por causa da história dos espias, né? Não entraria na terra prometida, e agora ficou garantido. Ficou selado. Toda e qualquer chance de Deus reconsiderar essa situação, como lá em Nínive, né? Deus falou para Jonas que Nínive era para ele noticiar o rei que em 40 dias Nínive seria destruída. Mas eles converteram e Deus reconsiderou. E Deus poderia ter reconsiderado também essa questão de Moisés entrar ou não na terra prometida ali. Aqui, vocês prestarem bem atenção, no capítulo 20 de Números, do verso 2 em diante, vocês vão perceber que foi após a morte de Miriam, que já estava bem velhinha, que aconteceu esse segundo episódio. No primeiro episódio estava todo mundo jovem. Moisés, que estava com 80 anos, ainda ia viver mais 40. Arão, seu irmão, era 1 ano ou 2 mais velho que ele só.
e Miriam, a mais velha de todas. Miriam deveria ter uns 16 anos quando Moisés nasceu. Então a diferença de idade era grande. E aqui Miriam morre então. E logo em seguida acontece esse episódio que nós vamos. Aqui ela já tinha passado por aquele episódio da lepra também. Muita água já tinha passado debaixo da ponte. Araão já estava velhinho, ia morrer logo ali na frente também. Logo depois disso. Muito interessante, irmãos. E aqui Moisés fere a rocha, aonde era só para falar a rocha. E essa rocha representava Cristo, irmão, o tempo todo, que abre o peito, dando a água da vida para todos aqueles que buscam nele. O maná também representava o pão da vida, que representava ele também, que por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 6, ele falou que quem comer da minha carne e beber do meu sangue, eu sou o pão da vida que desceu do céu. Por isso que ele fala, todos precisam comer da minha carne, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. É isso que ele está mostrando, irmãos. Ele é o pão da vida e ele é a água da vida. E a rocha representava isso. E nesse momento da experiência dos hebreus, aqui no Êxodo, jamais podia ter batido. Aonde a representação estava de forma tão absoluta e sensível, expondo praticamente a rocha viva que conhecemos, que é Cristo. E Moisés vai e fere aonde era só para falar. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quinto tema nós temos Jetro. Irmãos, Êxodo capítulo 18. Aqui aparece uma coisa interessante demais. Jetro pega a esposa de Moisés e os dois filhos e trazem para Moisés. E nessa visita, usado por Deus, ele que já vinha de uma linhagem possivelmente ismaelita, né? Que também teriam desenvolvido a questão de 12 tribos. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, como nós vimos já no relato anterior do Êxodo. Jetro era sacerdote do Deus Altíssimo, mas todo da descendência de Abraão. E agora ali, Jetro chega e dá um monte de instrução de acordo com as experiências que já tinha se desenvolvido, da convivência dele com o seu povo antigo. E ele transmite essas ideias, essas experiências para Moisés, para que ali também pudesse se fazer dessa mesma forma. Para que se levantasse chefe de 1000, chefe de 500, chefe de 100, que pudesse estabelecer juízes, para que Moisés não ficasse tão sobrecarregado e ele pudesse trabalhar só com as causas mais eletivas, as causas mais graves, os casos mais graves que tivesse que vir para suas mãos. E ele trabalharia muito mais tranquilo. E Moisés acatou porque sabia que esse homem era um homem de Deus e usado por Deus, por isso que preparou ele, desde os seus 40 anos de idade até os seus 80 anos de idade, preparou ele durante o período dele ali no exílio, ali em Midian, para que ele pudesse ter a estrutura que teria para ter voltado ao Egito e estar ali hoje. Eu acredito que Moisés já estava com saudade de ver o sogro dele, para ver o que poderia sair dali para frente, porque até ali ele já estava para desmontar, de tanto sufoco sozinho, carregando tudo nas costas. E agora chega Jetro, então, usado por Deus, e orienta a seleção de pessoas realmente dedicadas à causa, de pessoas que tivessem pavor de injustiça, e pessoas que fossem de fato confiáveis. Era só isso que precisava acontecer. Muito diferente do que a gente vê hoje, nesse mundo que a gente vive, né? Em todos os segmentos. Desde a justiça, na mais alta corte do país, até os demais, até todos os menores e maiores cargos e funções políticas e até mesmo nas famílias e sociedade comum. Pessoas amantes da injustiça, pessoas amantes da propina, do ganho injusto e coisas do gênero, né? Amantes da corrupção. Ser humano, coisa terrível, né, meus irmãos? E assim foi escolhido as pessoas para que pudesse assim fazer. Nos dias de Jetro, Moisés fez e descansou bastante para ter suporte de enfrentar esses últimos 40 anos de sua vida. No sexto tema,
o pão e a água da vida. Aqui especificando, né, praticamente uma conciliação que Paulo fez sobre isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10 e 11, onde ele fala do exterminador, né, e que teve que vir fazer esse trabalho, e mostrando que não tinha outro caminho se era o caminho que o povo estava tomando e continua tomando até hoje, de estar provocando a ira em Deus, por Deus mostrar o pão da vida e a água da vida para eles, e eles preferirem a rebeldia e a insistência contra a manifestação de Deus na sua consciência, que tem o conhecimento da verdade, e preferem agir na impiedade. E isso atrai a obra do exterminador. Por isso que Paulo faz esse paralelo. Por isso que quando Jesus conversou com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, lembra? Lá no capítulo 4, verso 23, que ele se expôs como a água da vida. No capítulo 6, que nós vimos ele se expondo como o pão vivo que desceu do céu. Ali, quando ele fala com a mulher, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, ele fala assim, ó, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Irmãos, Deus continua essa missão o tempo todo de procurar pessoas que o adorem em espírito e em verdade, que estejam de fato conectados. Mas a maioria, irmãos, a maioria, lares continuam sendo divididos até hoje por causa desse problema, que as pessoas não estão adorando a Deus em espírito e em verdade. Religião de fachada é o que tem dominado a face da terra no mundo cristão de uma maneira contagiante, coisa incrível, irmãos. Mas o pão e a água da vida está aí a nosso dispor o tempo todo, através da palavra escrita e através da palavra viva em nossos corações. Fiquem atentos, irmãos, para que possamos de fato adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso envolve a consciência com o estudo da palavra, o exercício com o estudo da palavra e a prática da nossa missão. No sétimo tema, os braços de Moisés. Outro milagre extraordinário, né, irmãos, que aconteceu. Os amalequitas eram pecadores insubordinados já por muito tempo, e os seus crimes demandavam a vingança divina. Contudo, em sua misericórdia, Deus ainda os chamava ao arrependimento. Quando, porém, os homens de Amaleque caíram sobre as cansadas e indefesas fileiras de Israel, selaram a sorte de sua nação. Patriarcas e Profetas, página 251. O braço de Moisés, irmãos, precisava ali de Arão e Moisés ficar um no lado de Moisés e outro do outro, segurando o braço dele, porque enquanto o braço dele ficava para cima, eles venciam. Quando o braço dele cansava e ele baixava, os amalequitas venciam os israelitas. E aí precisou de dois companheiros, Ur e Arão. Foram os dois personagens que se aproximaram de Moisés, um segurava o braço dele de um lado e outro do outro, para que Moisés conseguisse se sentar ali numa pedra onde ele se sentou, e esses dois indivíduos, Ur e Arão, pudessem ficar segurando os braços de Moisés para que o braço dele não baixasse e eles pudessem então vencer os amalequitas. Os braços de Moisés, sustentado por braço de seus irmãos de fé. Uma lição que nos motiva também a estarmos mantendo conexão uns com os outros e uns motivando os outros, erguendo os braços de outros, para que a batalha da nossa vida possa ser sempre vencida e que nós possamos ser sempre vitoriosos. Ó Senhor Deus, nos ensine através do verdadeiro amor a nos conectarmos contigo e com o nosso semelhante, de forma sempre a encontrarmos o caminho da vitória e podermos andar nos teus caminhos e naquele grande dia te abraçar nas nuvens dos céus. Te suplicamos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.